Emenda Constitucional número 138 de 2025 e a acumulação remunerada de cargos públicos. Veja o que mudou. Gente, cargo público de professor agora pode ser acumulado com qualquer outro cargo público. Eu sou a professora Rafaela Fernandes. Vem comigo entender isso porque vai cair na sua prova. Neste vídeo, nós vamos revisar um tema clássico de direito administrativo e direito constitucional, que é a acumulação remunerada de cargos públicos à luz da Emenda Constitucional 138 de 2025, que trouxe uma mudança extremamente relevante, especialmente para quem pretende atuar no serviço público e também na docência. Nesse vídeo, nós vamos relembrar como era o regime constitucional da acumulação, compreender os problemas práticos que ele gerava e, na sequência, nós vamos explicar o que mudou com a Emenda 138 de 2025 e quais são os impactos dessa alteração. Então, vamos lá. Primeiramente, a regra geral e as hipóteses clássicas de acumulação. A Constituição da República, no artigo 37, inciso 16, traz uma regra geral. Que regra geral é essa? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, a acumulação remunerada de cargos públicos, em regra, não pode. Essa vedação, no entanto, admite exceções, expressamente previstas no próprio texto constitucional, desde que haja compatibilidade de horários. Antes da Emenda 138 de 2025, eram 3 as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos previstas na Constituição. Primeira, 2 cargos de professor. Segunda, 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E terceira, 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. E é justamente na segunda hipótese, que é o professor mais o cargo técnico ou científico, que surgia o grande problema prático. A Constituição nunca definiu de forma expressa o que seria um cargo técnico ou científico. Isso gerou, ao longo dos anos, uma enorme insegurança jurídica. As pessoas não sabiam o que se enquadrava e o que não se enquadrava como cargo técnico ou científico. Em alguns casos, a resposta era relativamente tranquila. A jurisprudência admitia, por exemplo, a acumulação do cargo de professor com cargos como juiz, promotor de justiça, defensor público, membros da advocacia pública. Todos esses cargos, exigem uma formação específica e uma habilitação técnica muito clara. Então, eles são claramente um cargo técnico ou científico. Mas o problema surgia em cargos que não exigiam nível superior, por exemplo, o cargo de técnico judiciário, como os cargos de nível médio, ou com cargos com atribuições mais operacionais. E aí, nesses casos, a administração pública e o judiciário precisavam analisar caso a caso para saber se aquele servidor público poderia ou não cumular o cargo dele com outro de professor. E com o passar dos anos, foi se formando uma jurisprudência sobre o tema. Então, a gente tinha que pegar e buscar muito na jurisprudência. Um exemplo disso é o RESP 1.569.547 do Rio Grande do Norte, julgado pelo STJ, no qual se reconheceu a possibilidade de acumulação do cargo de professor com o cargo de intérprete e tradutor de Libras. O STJ entendeu que o cargo de intérprete e tradutor de Libras é um cargo técnico, pois exige conhecimentos específicos e uma habilitação legal, conforme a Lei 12.319 de 2010, ainda que não seja necessariamente um cargo de nível superior. Mas então, veja que a análise era muito caso a caso. Da mesma forma, no RE-AGR 246.859, Rio Grande do Sul, o STF afirmou que não basta a gente olhar o nome do cargo apenas. É preciso analisar as atribuições concretas de cada cargo, verificar na prática se ele é técnico ou científico. E tudo isso tornava a aplicação da norma muito complexa, muito casuística e muitas vezes muito litigiosa, levava muito para o judiciário, Então veio a Emenda 138 de 2025. O que mudou com a emenda? Então é nesse cenário, gente, que surge a Emenda Constitucional 138 de 2025. A grande mudança foi simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. Por quê? Acabou a exigência de que o outro cargo seja técnico ou científico. Ou seja, agora é professor como qualquer outro cargo público. Agora, a Constituição autoriza a acumulação do cargo de professor com qualquer outro cargo público, desde que, obviamente, exista o requisito da
compatibilidade de horários. Então, com isso, elimina-se a necessidade de debates intermináveis sobre a natureza do cargo, se é técnico, se é científico. Não temos mais que debater isso. Reduz-se a litigiosidade, porque obviamente vamos ter muito menos processos indo bater no judiciário por conta disso, e aumenta-se muito a segurança jurídica. E além disso, gente, a emenda ela traz um claro incentivo à docência no serviço público, estimulando o quê? Que os servidores públicos compartilhem conhecimento, experiência prática e formação acadêmica. Estimula que o servidor dê aula. Isso é extremamente positivo, porque quem ensina, estuda, e quem estuda se capacita. Então, há um grande ganho institucional para os órgãos de administração pública, que vão ter os seus servidores sendo professores e, portanto, cada vez mais capacitados. Então, o que a gente vai fazer? Vamos resumir isso tudo numa tabela mental, numa tabela comparativa aqui, bem objetiva. Antes da emenda 138 de 2025, quais eram as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos? 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, 2 cargos de professor e 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Todas elas com compatibilidade de horário, certo? Depois da emenda 138 de 2025, como que ficou? As 2 primeiras permanecem iguais. 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, 2 cargos de professor e a terceira muda. 1 cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza. E sempre, repetindo, com compatibilidade de horários. Então ficou simples, claro, muito mais funcional. É interessante para o servidor, é interessante para a administração pública. Por fim, então, gente, já que nós estamos falando aqui da acumulação remunerada de cargos públicos, vamos lembrar um ponto essencial, que é a compatibilidade de horários, esse gancho que eu já puxei com vocês. O STF, no tema 1081 de repercussão geral, fixou uma tese muito importante. Não é possível restringir a acumulação de cargos com base em limites abstratos de carga horária. Como assim? Não importa se a soma das jornadas dos 2 cargos acumulados ultrapassa 48 horas semanais, que é aquele tempo previsto na Constituição. Não importa. O que a Constituição exige é a compatibilidade real e efetiva de horários, e não um teto numérico abstrato. Aquele número de jornada semanal previsto para os trabalhadores urbanos, lá no artigo 7º, ele não vai ser aplicado aqui. Se você tem 2 cargos e eles são acumuláveis com compatibilidade, a gente não tem que limitar até aquelas 48 horas semanais. Então, isso é muito importante. Somente se houver uma compatibilidade concreta é que a acumulação poderá ser vedada. Então, se a acumulação for aparentemente em abstrato incompatível, não tem problema. Não pode ser incompatível no concreto. Eu preciso de uma compatibilidade de horários concretamente. Se for compatível, é possível acumular, segundo a tese definida no STF. Não temos que nos prender a limites numéricos abstratos, tá? Então, portanto, gente, fazendo aqui um fechamento, a emenda 138 de 2025 representa um avanço muito relevante, porque simplifica a aplicação da Constituição, valoriza a docência, fortalece a capacitação no serviço público e se harmoniza com a jurisprudência do STF sobre a compatibilidade de horários. Então, um tema que, sem dúvida, merece atenção especial em provas e na prática administrativa. Então, gente, estudem esse tema e depois comentem aqui no vídeo quando ele começar a cair nas provas, porque eu tenho certeza que ele vai começar a cair. Então, sigam aqui com a gente no canal de Estratégia, ativando o sininho para mais dicas que podem cair na sua prova.